Oi, esse screencast aqui, vou começar de fato o curso de programação em Julia, né? Ao contrário do que eu tinha falado antes, resolvi usar um livro que está na web, certo? Só que o livro é em inglês, né? Então eu vou tentar acompanhar esse livro aqui para a gente ver o que acontece. O nome do livro em inglês chama Think Julia. Se vocês buscarem na net, tá? Só Think Julia tudo junto, vai aparecer a primeira coisa aqui que aparece no Google, é isso aqui, tá? Em primeiro lugar, vocês podem ver aqui, ou alguns de vocês podem ver que eu estou usando Linux, certo? O Windows vai ser como você entra vai ser um pouquinho diferente, mas não vai fazer grande diferença por enquanto, tá? Eu estou no terminal, eu vou inicializar o Julia, certo? Aqui tem esse cabeçalhozinho que entra, tudo, né? E aí, vamos começar a programar. Bom, primeiro, certo? O nome do primeiro capítulo, tá, é o caminho do programa, né? Ou seja, ele diz aqui que o objetivo é fazer você pensar como um cientista da computação, certo? A gente vai ser um pouco menos ambicioso e vamos só tentar introduzir programação para quem não sabe. Primeiro, o que é um programa? Né? É uma sequência de instruções que especificam como fazer uma computação. Tá? Isso pode ser algo matemático, certo? Resolver um sistema de equações, né? Achar as raízes de um polinômio, mas também pode ser um cálculo simbólico. Tá? Algo simbólico. O que eu quero dizer com isso? Tipo, achar um texto, achar um pedaço de texto num documento e substituí-lo por outro, certo? Também tem aplicações gráficas, a gente pode pensar em AutoCAD, por um vídeo e coisa por aí. Independente da linguagem, vai ter alguns conceitos, certo? Que a gente vai ter que a gente vai trabalhar. Primeiro é entrada, em inglês é input, tá? Que é pegar dados do teclado, né, de um arquivo, da rede, ou de um instrumento, por exemplo. Né? A saída é o que você faz com esses dados? Novamente, você pode disponibilizar essa saída na tela, mas pode ser no arquivo, tá? Pode ser na rede e pode ser novamente num instrumento que você está querendo programar ele de algum jeito. Né? Existe toda a linguagem de programação vai ter algumas operações matemáticas básicas, certo? Tem, que é isso aqui, tem recurso para você fazer execução condicional, ou seja, faz uma coisa ou outra, dependendo de uma condição, e repetição, certo? Isso aqui é básico de programação, né? Entrando no Julia, certo? Então você vai entrar nesse ambiente aqui, isso aqui o pessoal chama de REPL, tá? Vou escrever aqui. Né? REPL o que é? Read, Eval, Print, Loop. Simplesmente você lê o que está escrito aqui, o programa lê o que você digita, ele avalia, né, e retorna o resultado. Tá? Então a primeira coisa mais simples é usar o Julia como se fosse uma calculadora. Tá? Então, certo, você já pode ter notado aqui, né, por exemplo, que eu somei 1.1 com 2.2. E aí deu essa coisa estranha. Né? Poxa, isso aqui está fazendo coisa errada? Não, não, estritamente falando está. Mas é uma limitação. Por quê? Como é que você representa um número real no computador? Tá? Então tem vários jeitos, tem uma norma chamada IEE 745 ou 754, tá? Que mostra como fazer isso. E o Julia, como praticamente todas as linguagens de programação hoje em dia, usa isso também. O problema é o seguinte, alguns números não conseguem ser representados, tá, exatamente no computador. Por quê? Esses números aqui são apresentados usando base binária e a gente usa base 10. Então aí tem um errinho. Então ponto flutuante sempre vai ter um errinho, né? Ou muitas vezes vai ter um errinho. Primeiro programa. Isso aqui é uma tradição em computador, que o primeiro programa deve ser Hello World. Né? Vamos falar Alô Mundo. Tá? Isso aqui isso aqui é um exemplo do statement print line. Tá? Um pouco sobre terminologia. Né? Computador, tudo isso aí foi desenvolvido nos Estados Unidos. Então, os nomes das coisas estão bem especificados em inglês. Em português, o pessoal traduz, mas a tradução nem sempre dá muito certo. Então, por exemplo, pega esse statement, essa palavra, né? Eu poderia dizer que é uma afirmação, certo? Mas também poderia dizer que é uma declaração. Declaração tem um outro significado em ciência da computação. Né? Afirmação não é exatamente isso. Tá? Muitas vezes, eu vou tentar usar a terminologia em inglês.
Pô, não é porque eu sou fresco, é simplesmente porque boa parte da literatura está em inglês e muitas vezes, mesmo na literatura em português, eles usam o termo em inglês. Então fica mais claro para quando você estiver fazendo. Então, esse statement, né, ele pega uma string. O que é uma string? Certo? É essas coisas entre aspas duplas. E escreve aqui na tela. O Julia também tem operadores aritméticos, como eu já mostrei lá em cima. Então, para pegar o mais, por exemplo, né, vezes, opa, isso aqui, o que aconteceu? Eu escrevi algo e ele não conseguiu entender, então ele vai dar um erro. Esse tipo de erro muitas vezes é meio óbvio o que está acontecendo, outras vezes é meio decifrar o que está escrito aqui. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é meio que decifrar, muitas vezes é uma arte, então é algo que vocês vão precisar aprender com o tempo. Certo? Esse asterisco aqui é o vezes, para quem nunca viu isso aí, né? Então, tá? Existe também divisão, certo? Reparem aqui uma coisa interessante, né? Eu dividi um número inteiro por um número inteiro, assim. E aí dá um número inteiro. Apareceu esse ponto zero aqui, tá? Por que ele faz isso? Porque se eu tivesse feito, por exemplo, eu peguei, opa. Ih, cara, o 84 é divisível por muita coisa. Vamos pegar 13 dividido por 3, tá? O que acontece? Se eu divido 13 por 3, né, eu não vou conseguir ter um número inteiro. Então ele vai dar tem que dar um número racional, certo? E o racional é representado de uma maneira que é usando o chamado ponto flutuante que eu já comentei acima. Isso, então, o que o Julia faz? Quando ele faz a divisão, ele sabendo em função do tipo de dados, se dividir um número inteiro por outro inteiro, ele vai dar um ponto flutuante. Ao contrário, por exemplo, da soma e da subtração, certo? Existe um outro operador, né, que faz a divisão inteira. A divisão inteira, você vai ver que ele vai ter um resto, né? Ou seja, 13 dividido por 3 dá 4 mais 1. Né? E aí vai ter um resto de 1. Tá? Existe também a potência, certo? Que é o chapéuzinho. Isso é igual a, por exemplo, que você tem no R, no MATLAB, Basic, coisa assim. O C, por exemplo, não tem esse operador de potenciação, né? Em Fortran a potenciação é vezes, tá? Assim como em Python, né? Primeira coisa agora que a gente tem que fazer é o seguinte, é distinguir, né, um valor, certo? E o seu tipo. Então, o valor, tudo que eu escrevi aqui são 84 dividido por 3, 84 dividido por 6, isso aqui são tudo valores. Tá? O que ele retorna aqui são tudo valores, né? Mas repara que existe alguma diferença. Por exemplo, aqui, quando eu dividi 84 por 2, apareceu o ponto zero. Se eu dividir 6 vezes 7, não apareceu. Então, existem categorias diferentes de valores, certo? Isso é dado pela função typeof. Isso aqui vai ser algo que a gente vai usar bastante daqui para frente. Então, typeof 6 é um inteiro de 64. 6.1 é um ponto flutuante de 64 bits. Tá? E se eu fizer, por exemplo, dá um string. String é uma cadeia de caracteres. Agora, o string é uma cadeia de caracteres, certo? E se eu fizer o typeof do string 2? Você vê que é um string também. Se eu fizer isso aqui, ó, string 2 vezes 2, vai dar erro. O que está acontecendo aqui? Né? O que está acontecendo aqui é o seguinte, o string, existe a representação do número 2 e o número 2. Tá? Então o string 2 é uma representação do número 2, é um texto 2, mas não tem um significado matemático por trás. Você consegue converter isso aqui para uma string, para um número, tá? Mas você precisa fazer isso explicitamente. Algumas linguagens, aí, sei lá, eu acho que se não me engano Perl, algumas aí por aí, eles fazem automaticamente. Isso é uma coisa boa e uma coisa ruim, né?
de vez em quando é prático, tá? Mas dá um monte de merda. Se tiver um programa grande, você faz isso sem querer, dá um monte de merda que você não gostaria que tivesse. Tá? O Julia adotou o padrão de não converter automaticamente. Ele converte algumas coisas, a gente vai ver mais pra frente, tá? Que tem regras de conversão que são bem estabelecidas. Bom, aqui nesse livro aqui, ele tem uma segunda seção falando Formal and Natural Languages, linguagens formais e naturais. Tá? Linguagem natural é o que a gente fala, português, francês, espanhol, inglês, por aí vai, né? Linguagens formais são linguagens desenvolvidas pelas pessoas para aplicações específicas. Então, por exemplo, quando um matemático vai escrever uma equação, existe toda uma linguagem o pessoal já conhece, deveria ser codificado, tá? De vez em quando gera confusão, porque existem diferentes aplicações e cada um acaba tendo o seu. Mas, no fundo, assim, qualquer um vai conseguir ler direito, tá? Uma linguagem de programação, certo? É uma linguagem formal, tá? Ela vai ter regras de sintaxe, ou seja, eu posso fazer 2 mais 2, ou seja, um número mais um número. Mas eu não posso fazer, por exemplo, 2, 2 mais, certo? Que ele vai dar um erro, tá? Então tem uma sintaxe particular, certo? Se ele não conseguir reconhecer a sintaxe, ele vai dar erro, né? A primeira coisa quando o compilador ou uma linguagem de programação ela recebe um programa é tentar quebrar em pedacinhos mínimos. Então, por exemplo, nessa expressão 2 mais 2, certo? Ele vai quebrar no 2, no mais e no 2, tá? Tudo que está escrito aqui, esse generic function with 166 methods, depois, mais para frente, a gente vai explicar isso direitinho, né? Então, assim, mesma coisa, esses erros de sintaxe existe a mesma coisa em português, tá? Então, você não pode falar, por exemplo, eu vou à escola, tá correto, mas eu falo, eu escola vou, não é a parte do português normal. Latim, se bem que se você estivesse falando latim, poderia ser, tá? Mas em português comum não é correta, não é correta. E se for numa coisa grande, num texto grande, você pode até ter pode até gerar confusão grande, assim, tá? Primeira coisa, uma linguagem, a ambiguidade, né? Vamos falar aqui um pouco disso aqui. Linguagens naturais tem sempre um pouco de ambiguidade, tá? Ou seja, você fala uma coisa e a outra pessoa entende outra, né? E aí eu estou falando de pessoas honestas, que ninguém está inventando coisa, tá? A outra coisa, então, linguagem de programação não tem ambiguidade, ou não deveria ter, certo? A gente vai ver que de vez em quando isso não é exatamente verdadeiro, tá? Linguagens, muitas vezes, para linguagem natural, né, existe muita redundância, certo? Então você fala a mesma coisa várias vezes, ou diretamente ou indiretamente, para as pessoas entenderem, né? Em geral, linguagens formais, como linguagem de programação, isso não é tão verdade, tá? E na linguagem natural a gente usa metáforas o tempo todo, tá? E a gente usa metáforas, a gente cria expressões, e aí numa linguagem formal, né, ela diz o que está escrito é o que foi dito, tá? Essa característica mais flexível da linguagem natural permite que você tenha coisas como poesia, tá? Onde o som das palavras é muito importante, prosa, onde você valoriza mais o significado, né? E finalmente numa linguagem de programação, você tem os programas, certo? Que é um texto, estaria mais ligado com a prosa, né? Mas ele não deveria ter ambiguidade nenhuma. Um outro conceito aqui em programação muito importante é debugging, certo? O que é isso? Programas têm erros, tá? E não adianta, você vai fazer erros. Os erros podem ser desde um errinho que você digitou algo errado, ou até erros de lógica que você que você não percebeu e você cometeu.
É importante lembrar assim, poxa, eu vou fazer de tudo para não cometer. O problema é o seguinte, os programas eles são complexos porque eles são grandes e tem muitas coisas interagindo, então sempre vai ter erro, tá? Não existe um programa grande que não tenha erro, né, de um tipo ou de outro. Tá? O nome disso em computação é bug. Tá? Bug, por curiosidade, né, vem são insetos, tá? Bichos pequenos, tipo insetos, por aí, né? De onde vem isso? Aparentemente, a origem desse sistema é o seguinte: nos primeiros computadores você tinha tipo válvulas e coisas assim, e de repente, por exemplo, vinha um inseto, pousava lá e morria e queimava a válvula. Então o programa não rodava por quê? Porque tinha um inseto lá na porcaria do computador. Então o pessoal tinha que ir lá e trocar, limpar. Né? Então o processo era, quando tinha um erro, era achar bugs, literalmente achar insetos, né? E o processo de eliminar isso é debugar. Tá? Essa palavra já se usa comumente aqui em português, né? Vem do debug em inglês. Bom, aqui vamos ter alguns exercícios. Eu vou ver se na página web aqui do curso eu vou traduzir os exercícios, certo? Né? E eu acho bom vocês fazerem um pouquinho. A próximo screencast vamos falar de variáveis, expressões e statements. Tá? Que são agora é o que a gente começa a pegar aqueles elementos básicos, começa a somar para fazer coisas maiores. Até mais!